No vídeo de hoje eu vou atrás da platina do jogo Skate 4, ou Skate Ponto, não sei por que eles mudaram o nome do jogo. Esse era um dos jogos mais aguardados por muitos fãs, já que o último jogo da franquia foi lançado em 2010. 15 anos depois a EA Games lançou uma continuação do jogo. Eu confesso que não joguei muito Skate 3, os jogos de skate que eu tive mais contato pela última vez foram os jogos de Tony Hawk de PlayStation 2, que eram muito bons por sinal. Esse jogo ainda está em beta e por enquanto tem um total de 21 conquistas, sendo a sua maioria um grind insano, já que esse jogo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é gratuito. O lado bom disso tudo é que qualquer um pode baixar e testar. Já o lado ruim é que esse jogo veio com alguns bugs. Ao infinito e além! E alguns problemas de conexão. A primeira coisa a se fazer nesse jogo, como a maioria, é o tutorial do jogo, onde a gente aprende o básico dos comandos. Afinal, é para isso que o tutorial serve. Terminando o tutorial, pegamos a nossa primeira conquista, que se chama Representando a Minha Cidade. O jogo é totalmente online, de mundo aberto, ou seja, você pode fazer o que você quiser a partir daqui. E como eu estava jogando com os meus amigos, digamos que o primeiro dia a gente não estava se importando em fazer as missões. Como é que você fez isso? Ih, caralho. Ih, como você fez isso? Como você rolou? Ih, dá pra pular! Ô, como você rola? Compartilha essa tela aí, compartilha essa tela aí. Ô, como você rola? R2, R2, R2. L2. Olha aqui. Ai, que da hora. Pô, vocês querem explorar a cidade, mano? Queria dar uma explorada. Ah, vamos explorar. Cria. Não. Caí que nem cocô, viado. O jovem no Brasil não é levado a sério. Aí vai chegar mais um. Fica de perna pro alto. Chegou mais um. Ai, tô passando mal. A gente ficou umas horas rodando pela cidade descobrindo as coisas. Depois de algum tempo, resolvemos começar as missões do jogo. Por enquanto, esse jogo tem somente 3 áreas com missões. A primeira área que se chama Jardim Eldorado, a segunda área que é Vila da Crista e a terceira área que se chama Mercado do Milhão. E tem mais uma área no mapa, mas eles ainda não liberaram nenhuma missão pra ela. E pegando o nível em qualquer área do mapa, conseguimos uma conquista. Opa, subiu de nível o seu primeiro bairro. Chegou com tudo. Em cada área do mapa precisamos atingir o nível 10, que são uma das conquistas mais difíceis desse jogo. E para fazer isso são horas e mais horas de farm. Mas mais pra frente eu falo mais sobre elas. Ai, mano, tô dando muito cedo. A próxima conquista que eu peguei foi de atingir uma pontuação RIP de 250. Essas pontuações são tipo a sua reputação. E basicamente você consegue pontos de reputação liberando cosméticos. Para liberar esses cosméticos você precisa de dinheiro, que você consegue fazendo missões pelo mapa. E a partir daí você abre as caixas na loja. À medida que você vai upando de nível em cada área do jogo, você vai liberando mais caixas para você comprar. O lado bom é que você libera muitos cosméticos para customizar o seu personagem e seu skate. O lado ruim disso tudo é que a conquista mais rara do jogo e a mais difícil é que você precisa conseguir uma reputação de 11 mil pontos. Então já dá pra imaginar o grind insano que você precisa fazer pra conseguir essa conquista. Enquanto eu fazia as missões pelo mapa, eu pego uma conquista de descobrir 15 locais únicos na cidade. Fazendo as missões e andando por aí, você acaba pegando essa conquista. E logo em seguida, eu acabo completando todos os objetivos em 10 desafios iniciantes. Os desafios são os objetivos que você tem que completar em cada missão. O iniciante tem 3 objetivos, o semi-pro são 4 objetivos e o Pro são 5 objetivos. Esses objetivos variam de missão para missão. Nosso objetivo é pegar todos de cada missão, que fazendo isso conseguimos mais dinheiro e mais pontos de XP. E logo em sequência pegamos a conquista na vibe do skate, que precisamos completar 9 missões. Essas missões elas servem como a história do jogo, se é que eu posso dizer isso. A maioria delas é conhecendo novos lugares e ensinando algumas manobras. Serve mais como um tutorial gigante. E essas missões não é possível fazer elas em co-op. E falando em missões co-op, a conquista remando em uma mesma direção, você precisa completar todos os objetivos em 10 desafios para pegar essa conquista. O que pra mim foi fácil, já que eu sempre estava jogando esse jogo com algum amigo meu. A diferença entre você jogar o jogo solo ou em co-op é que além do mais importante, que é muito mais divertido jogando desse jeito, Eu acho muito foda quando você chega pra alguém e fala assim, pô, Eu tô resgatando Muito boa essa piada. Caralho. o cara inventou o Gugu, velho. Tô derretido, mano. Mano, bateu o maior TDAH da minha.
Vai ter uma TDAH da minha vida, mano. Você também ganha mais experiência e dinheiro. Eu só acho que a experiência que você ganha deveria ser maior, já que esse jogo ainda não tem muitos desafios pelo mapa, mas mais pra frente eu falo melhor sobre isso. Eu acabo dando continuidade no tutorial do jogo, e com isso, completando 14 missões, eu pego mais uma conquista. Opa, concluiu 14 missões. Falando sobre as missões, esse jogo tem muita missão divertida, de pular no alto do prédio, vários desafios que são muito legais de fazer, e desafios de simplesmente você se jogar e acertar pontos pelo mapa. E o meu favorito, que combina skate com se jogar pelo mapa. É foda aí. Aí, vou chegar, completei. Foi. Boa. Puta, mano, pior que eu... Mano, no momento que eu consegui fazer o manual, conseguiu, velho. Eu não achei que ficaria tão preso nesse jogo, mas eu e os meus amigos ficamos horas e horas jogando esse jogo. Nesse ponto a gente já tinha mais de 15 horas jogando o jogo. É simplesmente muito divertido, mesmo quando não estamos em missão, só andando pelo mapa e descobrindo novos pontos divertidos. Cara, esse bagulho é muito... Foda. Ai, caraca, mano. Tamo na última cidade aqui, Julião. Ai! Muito. Como é que vocês liberaram? Ah, a gente não liberou, a gente só veio pra cá mesmo. Moleque, eu quase consegui dar a volta, velho. Cara, será que alguém já conseguiu dar um loop aqui nesse bagulho, mano? Nossa, deu a volta. Dando continuidade nas missões, eu pego a conquista Quem Acredita Sempre Alcança, que eu preciso completar 20 desafios no Semi-Pro, completando todos os objetivos. E seguindo as missões principais do jogo, eu acabo pegando a conquista de completar 19 missões. Opa, peguei uma conquista, concluiu 19 missões. Além de logo em seguida pegar a conquista de completar 30 desafios no profissional, completando todos os objetivos. Até aqui as coisas estavam indo bem, mas lembra que eu falei que o jogo está em beta? Então, ainda não tem muitas missões no jogo, mas por sorte, todos os dias essas missões que tem um reloginho, elas são as missões diárias. Então você precisa voltar todo dia para fazer elas, já que é a única forma de ganhar mais experiência e dinheiro. O problema é que o jogo ainda está no beta, ou seja, as missões praticamente são todas repetidas. Eu não estou suportando mais. Então, agora que começa o verdadeiro farm. Além de chegar no nível 10 em todas as áreas do jogo, eu preciso de dinheiro para comprar as caixas, para pegar os 11 mil de reputação que precisa para a conquista Lenda Local. Esse é o principal problema do jogo, mas é aceitável, já que ele ainda não lançou oficialmente. Lixo. Conforme vamos upando de level, em cada área vamos liberando mais desafios, que são desafios fixos pelo mapa. O problema desses desafios fixos é que você libera de 2 a 1 desafio somente, conforme vai chegando próximo do nível 10. E vale lembrar também que os desafios fixos eles dão mais experiência do que os desafios diários. E a quantidade de experiência varia de acordo com o nível da fase. E nesse dia, como eu terminei todos os desafios diários, eu resolvo fazer uma das missões secundárias do jogo, que ensina você sobre os duelos desse jogo. E honestamente, os duelos desse jogo poderiam ser muito melhor do que eles são. Nos duelos você pode fazer entre seus amigos ou com qualquer jogador na sua sessão. O problema é que a área fica limitada perto dessa bandeira. Ah, ele não deixa. Lixo. Então ele não é nada divertido, mas eu acredito que eles irão explorar mais disso futuramente, com os modos online bem mais interessantes do que esse. Mas além de completar minha missão, eu pego mais duas conquistas, a conquista de vencer 4 duelos e a conquista Resident Modelo, de atingir a reputação de 3.300. E ganhei 2 conquistas. Atingi pontuação RIP total de 3.300 também. Boa. Só um detalhe aqui, os caras colocaram uma conquista com o nome Dias de Luta e outra com o nome Dias de Glória. Por favor, EA, coloquem músicas do Charlie Brown nesse jogo, eu nunca te pedi nada, faz essa aí por nós, vai. Não! Falando da trilha sonora desse jogo, eu gostei bastante das músicas que tem nele. É claro que eu não posso colocar ela aqui no YouTube, já que o meu vídeo seria derrubado no dia seguinte. Mas tem uma mecânica muito interessante de você ficar andando por aí e pegar músicas em certos lugares. Eu achei isso muito genial. Para tudo aí. Eu resolvo tirar 3 conquistas miscelâneas do caminho, que são bem tranquilas de fazer. A primeira em que você só precisa assistir a 50 skatistas. Ah, peguei. Assisti os 50 skatistas. A segunda conquista que eu precisava usar 50 objetos, que é só sair colocando de qualquer jeito. E a terceira que eu preciso usar o editor para criar e exportar 10 vídeos. Não é esse tipo de editor, do jogo mesmo. Todas essas conquistas são bem tranquilas. Ao longo do tutorial gigante desse jogo você aprende a fazer tudo isso. Do lado aqui do bagulho e... Tenta fugir não, porque... Que isso? Eu saí voando. Que isso, o cara tá voando?
Cara, eu só vi um cara teleportando muito rápido, velho. Restando agora somente as conquistas de farm desse jogo. A mais fácil de conseguir é de chegar no nível 10 do Jardim Eldorado, já que é a primeira cidade do jogo, mas mesmo assim demora bastante tempo. Depois de muito farm, é sério, muito farm mesmo, eu alcanço o nível 10 da Vila da Crista, faltando apenas o do Mercado do Milhão, que é o pior de todos. Sério, olha isso, não tem quase nada de missão diária nessa área. Isso foi literalmente muito desgastante. É sério, a gente saiu disso. Pô, na moral, velho, não achei que eu ia gostar desse jogo, cara. Agora. Cara, esse jogo é true bom, mano. Eu sabia que eu ia gostar, mano. Porra, tinha muito tempo que eu não jogava um skate. Tava até falando com o TH, porque eu tinha vontade de pegar o Tony Hawk Pro Skater 1+2 só pra fazer, tá ligado? 3 semanas depois. Cara, eu não aguento mais jogar esse jogo, mano. Pô, você acha que alguém aguenta? Eu acho que alguém aguenta, cara. A gente tá fazendo a mesma coisa. Pois é, não é uma tarefa fácil, mas enfim, depois de 2 semanas repetindo as mesmas missões, eu finalmente alcanço o nível 10 no Mercado do Milhão, restando apenas 2 conquistas, que também é de farm, muito farm. A primeira é que eu preciso atingir um total de 1 hora combinado no 4x, e se você já jogou skate sabe como isso funciona, mas para quem não jogou, basicamente é um multiplicador de pontos que fica aqui no canto inferior esquerdo, e para atingir a pontuação de 4x, você só precisa fazer as manobras em um curto espaço de tempo. Chegando no 4x, você só precisa manter o 4x durante 1 hora. É claro, 1 hora combinada, afinal se fosse seguida seria praticamente impossível. Eu recomendo que você faça todas as conquistas antes dessa aqui, afinal isso é muito demorado, e no momento eu já estava com 58 horas nesse jogo. O problema é que não dá pra saber se você está perto ou não, então tem que ficar fazendo até 1 hora que a conquista aparecer. A minha dica é você ir nesse parque do Mercado do Milhão, que fica bem próximo da loja. É muito fácil pegar 4x aqui dando mortais combinados com grabs. Finalmente, cara. Puxa, como que isso demorou, velho? Cê é louco. Agora falta apenas uma conquista, que adivinha, é farm também. Mas essa aqui é o pior de todos, eu já falei dela nesse vídeo. A conquista Lenda Local, eu preciso adquirir 11.000 pontos de reputação, que eu já expliquei como que funciona nesse vídeo. E para vocês terem ideia, eu já abri todas as caixas de cosmético nesse jogo, como vocês podem ver aqui. Estão apenas as caixas de rampa, que vamos combinar, skin de rampa é algo que ninguém quer. Ou seja, eu precisaria abrir um monte dessas caixas de rampa para atingir a pontuação de 11.000. O problema é que ao abrir essas caixas, eu descobri que você não pega apenas as skins de rampa, mas também pega títulos. Esses títulos eles não concedem pontos de reputação, e quando eu descobri isso, minha frustração foi muito grande. Ah, mano, ficar gastando dinheiro pra pegar título, mano. Tá querendo me ferrar, velho. Peguei outro título. Meu Deus do céu, que bagulho irritante, mano. Ah, tá de sacanagem. Tô pegando todos os títulos do jogo, que não me dá XP nenhuma. Nesse ponto você só ganha dinheiro fazendo as missões diárias do jogo, ou seja, isso demoraria muito tempo, já que cada caixa custa caro, e eu iria abrir entre 5 a 6 caixas por dia, o que levaria meses para fazer. Mas no momento em que eu fazia a platina, o jogo atualizou, e com essa atualização veio o passe de batalha. Junto com ele veio uma nova moeda, o Tix, mas a partir de agora eu vou chamar ela de Tickets, que é essa moeda azul aí. E esses tickets você ganha fazendo as missões diárias, semanais e missões sazonais, como vocês podem ver aqui. E além dessas missões, eles também adicionaram novas fases, que são essas fases que possuem esse ícone azul. Mas aqui novamente temos um problema, essas missões não resetam, são como as missões fixas pelo mapa, ou seja, no momento em que eu gravo esse vídeo, a única forma de obter mais tickets é completar o passe e gastando dinheiro no jogo, que honestamente eu não vou fazer isso. E não recomendo que vocês façam também. O jogo tá em beta, então com toda certeza eles vão lançar mais missões futuramente. Só passando para deixar um recadinho aqui, semanalmente eles vão adicionar mais missões do passe, e com isso você consegue liberar mais coisas dentro do passe, mas isso é semanal, ou seja, vai demorar demais de qualquer jeito. Voltando pro vídeo. Eu tenho certeza que ao longo das novas atualizações eles irão lançar novos mapas, e com isso vão lançar também mais conquistas. Esse é o primeiro vídeo que eu não vou conseguir completar a platina, já que o estado atual do jogo demoraria muito tempo para pegar essa última conquista que falta. Mas eu pretendo fazer lives desse jogo, mostrando atualizações futuras e pegando assim essa conquista que falta. Ó, tu chega aqui, aí tu sobe, tem que arrumar um jeito de subir em cima desse bagulho aqui. Tem que deixar o skate no Derek Johnson aqui, né? Ah lá, aí ficou. Ah lá, ei, o que que eu falei? Aí, foi. Eu consigo voar! Moleque, eu vou muito
muito alto, velho. Olha essa Mano, eu voei, mas que não o suficiente. Sobre o jogo, é difícil dizer sobre o seu futuro, já que ele ainda está em beta, mas tem muito potencial de ser um excelente jogo de skate. A minha recomendação é que adicionem mais desafios diários, pois isso não deixaria o jogo tão repetitivo. Atualmente eu possuo mais de 70 horas nesse jogo, e confesso que me diverti bastante antes dele ficar repetitivo e fazer a mesma missão todo santo dia. Para quem pensa em platinar o jogo, eu recomendo que vocês esperem por mais atualizações, pois no estado atual as missões são bem repetitivas e isso pode acabar frustrando muitos. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal para mais vídeos. Vejo vocês na próxima platina.